Olá, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e mais um dia muito bonito, dia de sol, ensolarado, e aí aos fundos está a cidade de Blumenau, onde nós estamos nesse momento. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por esse precioso e santo Evangelho. Nós estamos vivendo os dias apontados pelas Escrituras, especialmente em Hebreus capítulo 1, onde o apóstolo São Paulo, como um profeta, falando a respeito desse último dia, ele disse, havendo Deus antigamente falado aos pais, pelos profetas e de muitas outras maneiras, a nós, nesse último dia, falou-nos pelo Filho. E o Filho é Jesus Cristo, a palavra manifestada. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o apóstolo São Paulo, falando sobre esse grande mistério de Cristo entre os gentios, aqui no tempo do fim, ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 24, uma profunda e grande escritura. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele, quando esteve em carne aqui há 2000 anos atrás, ele manifestou o sinal messiânico, não apenas um dom para curar os enfermos, mas o sinal que o identificou como o Messias, porque a palavra Cristo quer dizer Messias, o ungido. Então, quando ele discerniu os pensamentos nos corações dos apóstolos, veja, ali estavam os judeus, todos os 12 apóstolos originalmente eram judeus, ele então manifestou o sinal messiânico, o que o identificou. Logo depois, ele manifestou esse mesmo sinal messiânico para os samaritanos, com a mulher do poço. Mas, em nenhuma parte da Bíblia, nem mesmo no ministério do apóstolo São Paulo, e por esses 2000 anos, esse sinal messiânico havia sido demonstrado entre os gentios. Mas, aqui no tempo do fim, esta promessa foi manifestada nos dias da voz do sétimo anjo, quando o seu ministério foi identificado, veja, como sendo o mesmo Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 4:12, a palavra discernindo os pensamentos dos corações, de acordo com a profecia. Como foi nos dias de Ló, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem, o que identificou, aqui no tempo do fim, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, o lugar de misericórdia, completamente exposto perante nós. E todo filho de Deus, todo eleito, é chamado por Deus para chegar até onde está o altar de misericórdia, que é agora o Espírito Santo. Tanto é que Jesus disse que uma palavra contra o Espírito Santo, aquilo então não teria perdão, não haveria misericórdia contra isso. Chamar uma obra de Deus de falsa, de perseguir um eleito, porque ali está Jesus Cristo, o Espírito Santo, o sangue, a vida em seu trono, que é o nosso coração. Veja, esse trono outrora esteve nos céus. Depois foi colocado atrás daquelas peles de animais, no tabernáculo que Moisés edificou, posteriormente Salomão. E depois ele estava pendurado no Calvário, o altar de misericórdia, o propiciatório. Então temos aqui no tempo das 7 eras da igreja, os querubins cercando o altar de misericórdia. O leão, depois o boi, depois o homem e por fim, aqui no tempo do fim, a águia voando. Por isso, sobre a arca haviam 2 querubins com as suas asas estendidas, fazendo sombra sobre o propiciatório onde estava o sangue. Isso mostra a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, nesses 2000 anos, através de sua igreja. Por isso esse altar de misericórdia está aqui no tempo do fim, guardado por esse querubim, a águia voando. Veja, o ministério profético atrás desse véu, onde está Deus morando, a morada de Deus em espírito. Então o apóstolo São Paulo, em Colossenses 1, verso 24, a seguir ele diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Veja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus.
Veja, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então esse sinal messiânico que estava prometido para o tempo do fim, como foi nos dias de Ló, veja, ele havia mostrado isso aos discípulos, você pode ver isso em São João capítulo 2, depois a mulher do poço, sinal messiânico, veja, a palavra feita carne, ela discerne os pensamentos do coração, e aqui no tempo do fim, através do ministério do sétimo anjo, que veio para revelar o Filho do Homem, aqui no tempo do fim, de acordo com o que Paulo disse, esse mistério esteve oculto por todos os séculos, mas agora, aqui no tempo do fim, veja, Cristo entre os gentios, não entre os judeus, nem entre os samaritanos, mas entre os gentios. A igreja, das 7 eras da igreja, veja, a igreja que está em Apocalipse 1, 2 e 3, eram todas igrejas gentias, estavam na Ásia, e ali estava então a profecia para os 2000 anos de pregação do Evangelho. A festa pentecostal, os 7 sábados, veja, trazendo a colheita do trigo aqui no tempo do fim. Então Jesus Cristo, durante as 7 eras, ele manifestou-se como Filho de Deus, mas no tempo do fim, a profecia para manifestar-se como o Filho do Homem e trazer o sinal messiânico, através do qual os discípulos reconheceram o Messias, a mulher do poço reconheceu o Messias, e nós agora, no nosso tempo do fim, estamos reconhecendo esse ministério no meio da igreja no tempo do fim. Então, Cristo, o identificado de todas as eras, no parágrafo 141 a seguir, Urbana mostra isso de uma maneira vindicada, provada para os nossos dias. Então, isso não é apenas uma mensagem, isso não é apenas um conhecimento, isso é trazendo você até o lugar de misericórdia. Alcançar misericórdia através de fé no sangue, por conseguinte receber o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, é o que identifica a verdadeira igreja. Veja, não apenas um conhecimento, mas alcançar misericórdia. E Paulo fala sobre ter ousadia para romper o véu. Então veja, ele diz assim, então ele, a plenitude da palavra, a palavra era para aquele dia o Filho de Deus, o Redentor. Quando Deus, ele mesmo, ele veio sobre a terra e habitou num homem para tomar a morte sobre si mesmo, para redimir toda aquela árvore fora do jardim do Éden. Agora veja, não a mulher não é a árvore da vida. A árvore da vida é Cristo. Mas ela também era aquela árvore que estava no jardim do Éden, que não podia ser tocada. Veja, a restauração da árvore noiva. Agora, a árvore da vida, Jesus Cristo, o homem, veja, o segundo Adão, que morreu e foi para o chão para trazer aquelas substâncias, amém? Aquelas folhas que caíram no passado, para gerá-las da ressurreição. Lutero, Wesley, Pentecostes e assim por diante, estão todas agora aguardando a ressurreição. Veja, quando poderia ser dito isso? Tomaria muito tempo. Mas nós estamos aqui para o ponto agora. Os gentios daqueles dias falharam em vê-lo porque ele estava em carne humana. E eu admiro que nós fizemos a mesma coisa. Eu me espantaria se cometêssemos o triste erro que eles cometeram. Falhar em conhecê-lo, porque ele era a palavra para aquela era, estava identificado num corpo humano. Veja, um rapaz que não tinha nenhuma instrução, que nunca ouvimos indo para a escola, mas nós não tínhamos nenhuma credencial, ele certamente saiu de qualquer organização naquele dia, nenhuma educação, nenhuma reputação de nada. Eles até chamavam ele de um homem louco ou um beberrão, porque João não bebia, mas Jesus tinha sentado e bebido. Veja, um amigo de pecadores, um homem virando o mundo de cabeça para baixo, nascido ilegitimamente. Sua mãe estava grávida de um soldado e tomou seu nome como filho de Deus, ou chamando a si mesmo um profeta. Este Galileu, assim chamado profeta, então diziam eles. Porém a palavra foi feita manifesta. Diz, tantos quantos o receberam, a estes ele concedeu o poder de se tornarem filhos de Deus. E assim é hoje.
quando nós vemos este grande Espírito Santo movimentar, feito manifesto. Veja, então diz em São João 1, tantos quantos o receberam, a esses ele concedeu o poder de se tornarem filhos de Deus e filhas de Deus. Jesus Cristo identificado, o mesmo por sua palavra em cada geração. Então agora vai começar a filha de oração. E ele fala, vamos curvar nossas cabeças. Amigos cristãos, eu quero perguntar-lhes, vamos parar de pensar por apenas um momento, é isso a verdade ou é isso um erro? Veja, é isto? Se isso for a verdade, nós devemos tudo a isso. Onde estamos indo? Onde é que se parar isto? Como pode você estar certo de que você está correto? Agora, no princípio, ele era o verbo. E a palavra discerne os pensamentos dos corações. Isso se fez através dos profetas. Isso se fez através de Cristo. E ele prometeu isso nos últimos dias, pois ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o desafio foi feito. É isto verdade? É isto mesmo? Então, no parágrafo 171, já na filha de oração em curso, veja, chamando os enfermos para provar o que ele havia pregado. Veja, o sinal messiânico. Como foi nos dias de Ló. Não apenas um dom, mas veja, o mesmo Senhor havia descido do céu, de acordo com a profecia. O mesmo Senhor descerá do céu. Veja, Lucas 17. Não de uma forma visível, veja, como no arrebatamento, como ele é, nós o veremos, como ele é, nós seremos. Mas aqui, para trazer a preparação, trazer a fé para o rapto, trazer esse poder vivificador para dentro da igreja. Veja, nos dias da vinda do Filho do Homem, momentos antes do Filho prometido aparecer, esse mesmo Deus apareceu para Abraão em carne humana, comeu, bebeu, Abraão lavou os seus pés. Não era um mito, não era um espírito, era Deus mesmo em carne humana. Esta promessa estava suposta a acontecer aqui no tempo do fim para a igreja gentia. Então ele começa a provar naquela mensagem, naquela reunião, o que ele estava falando. Porque se fosse apenas uma mensagem, não teria força. Mas isso foi provado centenas de milhares de vezes como sendo a verdade. 171. Veja, ali estava uma mulher na filha de oração. Então ele disse, eu não a conheço, mas ele, Jesus, a conhece. E ele é a palavra. E a palavra revela os segredos do coração. Diz as coisas pertinentes, diz-lhes alguma coisa. E se ele tiver feito alguma coisa errada e não a confessou sob o sangue, ele dirá a ela a esse respeito. Veja, se ela for uma manufaturada, ele lhe dirá acerca disso. Se ela for uma crente, ele lhe dirá sobre isso. Se houver alguma coisa fisicamente errada, dirá a esse respeito. Se houver alguma coisa por algo mais, ele dirá a respeito disso. E ele pode fazer tudo isso, pois ele é Deus. Veja, e ele sabe todas as coisas. Eu não sei, ela não me conhece, eu não a conheço. Agora, se ele revelar isso desta forma, você sabe que ele ainda é a palavra. Hebreus 4,12. A palavra de Deus revela os segredos do coração. Conhece as condições. Agora, se Deus revelar isso para nós esta noite, irmã, como você e eu estamos aqui juntos, então você saberia que não poderia ser eu. Isso teria que ser ele. Agora, eu simplesmente quero falar com você um minuto. Porque falando na palavra, sim, ora, eu estou pregando, veja você, e então eu volto e estou apenas falando com você, como ele fez com a mulher no poço. Levando uma conversa com ela até que ele descobriu qual era o seu problema. Agora, se Deus me revelar qual é o seu problema, bem, você saberá se é verdade ou não. Então veja, 174. Agora, possa o Senhor Jesus permitir isso? Vejam, aquilo seria somente a palavra pregada. Isso agora seria a palavra feita carne, falando, revelando. Agora, a Bíblia não diz que você estará aqui e que você está errado com você e tudo a respeito disso. E para que você está aqui ou você fez. Ela não diz isso, mas a palavra desce, aquela que identifica o pregador. Vejam, aquela palavra de Deus. Então a mensagem é verdadeira. Então Deus está identificando a mensagem para ser a verdade. O batismo no Espírito Santo e todo o evangelho tem que ser a verdade, então, se estiver identificando certo. Então, a palavra no papel não pode dizer quem você é, qual o seu nome e onde você mora, mas feita carne, ela podia dizer exatamente o nome, de onde a pessoa veio, quais seus problemas, quais seus pecados. E isso identifica-o como Cristo, identificado de todas elas.
o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, o altar de misericórdia está à vista e Cristo nos convida a ir além do véu e tomar a palavra manifestada. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, compartilhe essa mensagem com alguém e até a próxima conversa, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.